Hoje o Diário Interativo recebe o Ivan Farias e o Marco Hugo. Ambos são auditores de controle externo do TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e falaremos um pouco sobre a organização desse órgão de controle e meu cordial cumprimento ao Ivan, ao Marco Hugo. O Ivan, que é presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo, o Marco Hugo, diretor da Audi TCE-AM, né? Então, Marco, Ivan, fala um pouco pra gente uma curiosidade que eu acredito que não é só minha, acho que é uma curiosidade da população, de saber como é que se organiza um tribunal de contas, quais os órgãos existentes, qual é a composição desses tribunais. Pode falar aí um pouco pra gente, Marco? Primeiramente cumprimentá-lo e cumprimentar o seu público, né? O Tribunal de Contas ele é um órgão ligado ao Poder Legislativo, né? E um órgão de auxílio ao Poder Legislativo Estadual, no caso do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas Estaduais, melhor dizendo, no caso do TCU, apoio auxiliar do Congresso. E esse órgão, a finalidade dele é o controle externo, né? Apoiar o controle externo. Então, a execução de auditorias, de inspeções, fica a cargo do TCE, né? No caso do Amazonas, dos recursos estaduais, dos recursos que pertencem ao estado do Amazonas, né? E são fiscalizados todas as administrações diretas, indiretas, autarquias, empresas públicas, todas as prefeituras, os municípios, câmaras, né? Os SAAs, que são os serviços de águas nos municípios. Gostaria de demonstrar aqui, Marco, uma arte que nós temos aqui que demonstra um pouco sobre a composição, para a gente poder explanar um pouco mais sobre isso. Então, mostrar aqui na tela essa arte, eu acho que fica de forma mais esclarecida, demonstrada. Então, Ivan, pode explicar um pouco para a gente o que seria o Ministério Público de Contas, essa composição do Pleno do TCE, sim, a Secretaria de Controle Externo? Quero também agradecer o convite, né, no seu programa, para tratar de um assunto relevante como esse, né, de fiscalização das verbas públicas, né? E realmente é uma curiosidade, eu penso que seja da sociedade, porque a maioria das pessoas pensam que o tribunal é um órgão único, mas na verdade ele é composto por, digamos assim, atores, que no caso a gente vê aqui representado pelo Pleno, que está de azul ali. Esse número 7 representa o número de membros, né, que são os conselheiros, que tem a sua atribuição exclusiva de julgar as contas daquelas pessoas e entes públicos que usam recursos públicos. O produto, digamos assim, do Pleno se divide em 3 tipos. A decisão, quando trata de ato isolado, como por exemplo um ato de admissão, um ato de aposentadoria. Então a análise do tribunal, ela se dá em forma de uma decisão. O segundo ponto é o acórdão, quando julga a prestação de contas, em forma de um acórdão. E o terceiro é o parecer, quando trata da análise do chefe do Poder Executivo, que nesse caso ele não julga, porque a titularidade do julgamento é do Poder Legislativo, no caso no Estado, a Assembleia Legislativa. Temos também um Ministério Público de Contas, no nosso caso, no Estado do Amazonas é composto por 10 membros, e o produto do Ministério Público, em geral, na análise, né, das contas, é o parecer ministerial. Ele emite a sua opinião, e para essa opinião nós damos o nome de parecer ministerial. E, em terceiro lugar, nós temos o órgão técnico, que nós chamamos, que aqui no tribunal é chamado de Secretaria de Controle Externo, onde nós possuímos 89 auditores de controle externo que fazem os trabalhos de auditoria e fiscalização. E o produto deles é o relatório de auditoria, onde nesse relatório ele vai emitir a opinião técnica dele sobre a gestão e a prestação de contas. Aí só fazendo uma ponte, que na SESEX inicia a instrução processual, né? Quando chega, por exemplo, o tribunal trabalha com várias, tem vários produtos, tem
em termos processuais, prestação de contas, denúncia, representação, registro de admissão, registro da legalidade de admissão e de aposentadoria. Mas pegando aqui, por exemplo, a prestação de contas, quando ela ingressa no tribunal, vai para a SESEX, né, para uma de suas diretorias competentes, e lá começa a instrução processual, o planejamento de auditoria, a auditoria propriamente dita. Marco, então é dessa forma que o cidadão pode acessar o TCE através de uma denúncia, de uma representação. É esse o meio que um cidadão comum pode... Para o cidadão comum é a ouvidoria. O tribunal ele dispõe de ouvidoria que você pode fazer via internet e via telefone. Você pode ligar, tem um 0800 e também via internet. Você pode acessar, fazer sua denúncia, ou elogios, ou reclamação. A ouvidoria do tribunal é para isso aí. Entendi. Mas uma formalização de uma denúncia pode possível, ser feita por um cidadão? Se o cidadão se dispor, também pode. Ele pode formalizar uma denúncia, se identificar, né, ir lá, protocolar e fazer. E também pode fazer por meio do Ministério Público de Contas, também pode ir ao Ministério Público de Contas. Em relação ao auditor de controle externo, essa função típica dele é de ir inspecionar as contas de um ente federado, que seria um município ou estado, ou de uma fundação, de um órgão. Essa é a função do auditor de controle externo? Isso. Para esclarecer a sociedade, é interessante que se diga que a auditoria ela tem uma finalidade que a gente chama de sistêmica, ela é muito mais ampla. O que se divulga na mídia, através do Tribunal de Contas, como inspeção, ela tem um significado especial, específico. Ou seja, a auditoria ela começa antes mesmo do auditor ir, por exemplo, ao interior, naquele município. Ela começa no planejamento, na coordenação, na escolha da amostragem, do que vai ser auditado. E a inspeção, ela complementa essa auditoria no sentido de tirar algumas dúvidas, de verificar os documentos originais, porque a prestação ela é encaminhada para o tribunal, mas ainda assim há essa necessidade da inspeção in loco, que nós chamamos, para constatar, por exemplo, a construção de alguma obra, a medição de uma estrada, por exemplo. Então, a inspeção, na verdade, é um complemento do todo que é a auditoria pública. Então, Ivan, nós faremos uma breve pausa para o intervalo comercial e depois mais retornaremos com o nosso segundo bloco.